Quando que você entende que chegou a hora de você fechar o negócio? Que tipo de palavras vocês já ouviram que dão a entender que ele vai fechar? Mas não quer dizer que ele fechou. Então ele pergunta qual o prazo para entregar, ou ele pergunta, mas se eu comprar agora, né, qual é o melhor momento? Então quando ele dá esses sinais, é sinal de que ele se interessou. E aí, normalmente, o que a gente faz é responder a essa pergunta. Né? Então, vou pegar a pergunta da Letícia. Quando que é a primeira consulta? Talvez, ao invés de você responder quando é a primeira consulta, você pode fazer uma pergunta para ele se ficou claro sobre a proposta. Ou responder diretamente quando é a primeira consulta. Por que é aconselhável a gente não só responder, mas como perguntar também? Para que não fique aquele silêncio. Quando é que fica um silêncio? Eu vou e apresento a proposta para a Camila. Aí a Camila vai e não me responde. Quando a Camila não me responde, automaticamente o que isso gera? Gera um entendimento de que eu fiz a minha parte e o outro lado fez também. Mas isso não garante o negócio. Então tem que perguntar, tem que finalizar. E se tem que finalizar, você recebeu um sinal de compra, né, como o da Tamara aqui, quais os documentos necessários, quando é a primeira consulta da Letícia, é sinal de que eu posso usar um gatilho mental. Olha como todos os conteúdos se interligam. É agora o momento de você invocar aquele conteúdo que eu já falei aqui. Lembram dos gatilhos mentais? Escassez, autoridade, consenso, reciprocidade. São os gatilhos mentais. Se eu domino as técnicas do gatilho mental, é sinal de que eu posso usá-lo no momento oportuno, que é agora. Agora é um bom momento para você usar o gatilho mental. E caminhar para o fechamento. O que são sinais de compras? Eles podem ser verbais ou não verbais. Então eu estou conversando com você aqui, te apresentando uma proposta, a pessoa está balançando a cabeça, está lendo o documento que você apresentou, ou está lendo a proposta que está na tela, ou está prestando atenção em você e fazendo perguntas a respeito do documento ou a respeito do produto, a respeito da forma de pagamento. Isso são sinais de compra. São pré-indicações de que o cliente deseja fechar com você. Mas isso não é uma fala direta. Ele não fala assim, Luciane, vou fechar com você. Ele fala, nossa, interessante, bacana, balança a cabeça, o que não quer dizer que ele fechou. É o sinal para aplicar um gatilho mental ou uma técnica de fechamento, que é o que eu vou mostrar para vocês. Então vamos lá, prestem bem atenção, porque tem que ter um certo domínio para poder usar essa técnica, caso contrário, você pode usá-la ou antes ou depois do tempo. Se não tiver o time exato para a utilização, é um sinal de que eu posso perder potência na hora do fechamento. Sinais de compra. Perguntas e curiosidades e não objeções. Lembra que a gente separou lá na aula de contorno de objeções, a gente separa negação de objeção de pergunta. A gente separa. Então, uma coisa é objeção, outra coisa é negação, outra coisa é pergunta. O sinal de compra, ele não é uma pergunta. Ou pode ser. O sinal de compra, normalmente, é algo que corrobora, é algo que está indo no mesmo caminho que você. Chama outras pessoas para mostrar. Então, ela convida uma outra pessoa. Ela está demonstrando interesse. Olha, Alessandra, eu vou, inclusive, chamar meu sócio aqui para a gente participar da discussão. Maravilha, sinal de compra. Ele está caminhando comigo. Começa a falar menos, ouvir mais, analisando a proposta. É um sinal de compra. O cliente reduz a conversa e começa a pensar. Se a gente perceber esses sinais, é um bom momento, embora não verbais, de começar a entender para onde a gente está caminhando. E tem os verbais, que são: vou esperar muito tempo para poder abrir esse crediário, vou ter que esperar muito tempo para vir esse documento. Ele está mostrando até uma certa ansiedade, né? Ele quer avançar. É o mesmo preço, né? Então, com ou sem o frete, sai o mesmo preço? O que ele quer dizer? Opa, estou inclinado a fechar, mas dependendo do que acontecer com o preço, pode ser que eu avance ou não. Tem assistência técnica, isso quer dizer, caso dê algum problema, eu gostei, mas eu estou ressabiado, né? Se der algum problema, e quando você consegue me entregar? Vou responder as perguntas, tá? Para a gente ter uma noção. Vou esperar muito tempo para fazer o crediário? Se eu responder assim, não, é muito rapidinho, a gente faz esse crediário em 2 minutos. Essa talvez não seja a resposta. Pensa comigo. Chamo sua atenção agora para a gente ver isso juntos. Vou esperar muito tempo para fazer o crediário. Eu não preciso de uma palavra mais direta e objetiva para entender que essa pessoa está ressabiada. Eu posso ir direto na dor ao invés de responder a pergunta. Olha que interessante. Se você veio pelos seus clubes, não é nada disso. Mais importante, olha que pergunta que a Rosa escreveu aqui para mim. Mas, Mala, se você já teve alguma objeção do cliente no meio do caminho, será que isso não é um sinal de compra? Não. Não confunda a objeção com o sinal de compra. Objeção, ela não está clara
para a pessoa aquele assunto. O sinal de compra, o nome já está dizendo. Ele está indicando algo, mas que não está claro. Então, não é uma objeção. Então, aqui, no caso, ele está dizendo o seguinte: vou esperar muito tempo. É um sinal de compra. Não é uma objeção. A objeção seria: poxa, mas eu teria que esperar muito tempo. Aí é uma objeção, tá? Porque a pessoa já concretizou na cabeça dela que ela vai esperar muito tempo. Então, uma coisa é uma pergunta, que eu sei qual é o propósito dela, a outra é uma outra pergunta, que no caso eu sei que é uma dúvida, e não um sinal. Vou esperar muito tempo para fazer o crediário? O que você responderia? Vou esperar muito tempo para fazer um crediário? Qual poderia ser a resposta? Vamos lá, letra A. Não, é rapidinho. De quanto tempo você dispõe? Consegue frete, cortesia e fechamos? Legal, do Ronaldo. Não, após o envio dos documentos e o preenchimento do formulário, seu prazo de 5 dias. Que tal o pessoal falar assim: olha, Tamara, acredito que a sua preocupação seja, né, com relação ao tempo que a gente vai demorar aqui. Joga limpo, joga para o lado dela. Mostra que você está entendendo que aquilo ali é uma preocupação natural. Inclusive, cite que outras pessoas já tiveram essa dúvida. Não, interessante essa pergunta. Outras pessoas já me perguntaram também. Mas para te tranquilizar, após o envio do documento, a gente tem um prazo máximo de 5 dias, que é padrão do mercado, tá bom? Qualquer empresa vai oferecer para você prazos muito parecidos ou até maiores, porque nós temos o menor prazo do mercado. Nossos clientes esperam no máximo até tantos dias. Então, faz uma frase de conforto. Faz uma frase de acolhimento, faz uma frase de rapport, que a gente chama. Então, entendo, essa é uma pergunta muito comum, porque ele está dando sinal de compra, ele não está indo contra você, então traz ele mais para o seu lado. Entendo, Rosa, que você tem esse tipo de dúvida, afinal de contas, o quanto antes a gente conseguir chegar para você, melhor, né? Vamos lá, fica tranquila, após o envio da documentação, o prazo são 5 dias. Então, eu coloco uma frase de acolhimento antes, e depois eu explico quanto tempo. Tá? Então, uma sugestão: sinal de compra, primeira coisa, acolhe o sinal. Mostra para a pessoa o seguinte: interessante, boa pergunta. Quando você faz uma pergunta aqui, já reparou que normalmente eu uso um gatilho de rapport? Você faz uma pergunta aqui, a primeira coisa que eu falo é: interessante a sua pergunta. Bacana você ter perguntado isso. Para quê? Para que você se sinta confortável. Quando eu falo, não se preocupa com isso não, eu de certa forma eu desmereço a preocupação do cliente, que é legítima. Ele tem uma preocupação. E se eu acolho ela e valorizo ela, a tendência é ele valorizar também você, tá? Então, uma sugestão: coloque uma frase de acolhimento. E vamos ver como é que a gente sai dessa situação. Seja sempre honesto ou honesta ao usar gatilhos e ao usar acolhimento. É muito mais importante a gente sentir numa relação comercial que o outro lado está ali de verdade, está ali sendo honesto e sincero, do que a gente perceber que ele de alguma forma está sendo muito técnico ou está usando de maneira arquitetada soluções de gatilhos. Então, quanto mais natural, quanto mais fluido, melhor. Esses são os 5 tipos de fechamento que eu vou falar agora. Veja, o cliente fez um sinal de compra, acabamos de falar. Mas eu pagando agora demora quanto tempo? Olha ele dizendo, eu pagando agora demora quanto tempo? Eu adquirindo esse serviço, quais são os próximos passos? Né? Sinal de compra. Eu acolho e uso um dos 5 tipos de fechamento. Cada fechamento desse tem um intuito de fazer com que o cliente fique mais confiante e evite respostas negativas. E eu vou mostrar exemplos. Tá bom? Então nós temos o fechamento alternativo, por influência de terceiros, por penalidade, por sugestão e por resumo. Tá? E eu vou mostrar como é que eles se aplicam. Vamos lá. Primeiro faz um checklist. Tá lá, contornou a objeção, sanou todas as dúvidas, percebeu sinal de compra, utilizou pelo menos 3 gatilhos, maravilha. Agora você pode fechar. Se você perceber que ainda tem dúvida, vai na dúvida, porque o fechamento só funciona quando eu tenho uma intenção de compra. Sem a intenção de compra, dificilmente vai funcionar, tá bom? Então, a sugestão agora é perceber. E aí faz esse checklist mental. Tá tudo contornado de objeção? Ainda tem alguma objeção? Não. Maravilha. Sanou? Ficou alguma dúvida no ar? Pergunta para ele, ficou alguma dúvida, Evelyn? Ficou alguma dúvida, Lilian? Não. Percebeu algum sinal de compra? Intenção, balançar de cabeça, verbal ou não verbal? Vai para os gatilhos mentais, que a gente já falou, não vou repetir aqui, e utiliza o fechamento. E aí, curtiu o conteúdo? Tenho certeza que de alguma forma isso vai te ajudar na sua operação e nas suas vendas. Mas o mais importante é não espera muito tempo. Coloque em prática o quanto antes e comente. Ative a notificação, compartilha esse conteúdo. Tenho certeza que tem um amigo ou alguém que trabalha junto com você que precisa dessa dica. Eu tenho mais conteúdo para te oferecer em alguns outros vídeos. Fica com a gente, eu te vejo na próxima.